Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina e eu vou acompanhá-los hoje em uma breve revisão de direitos humanos para a prova do concurso 192 do TJ de São Paulo. Vamos juntos? Preparei aqui um materialzinho para vocês para revisarmos. Acompanhem, por favor. Selecionei aqui alguns temas que considero relevantes, fiz algumas apostas. Antes disso, deixo aqui para vocês as minhas redes sociais. Se houver qualquer dúvida e eu puder ajudá-los de alguma forma, estou à disposição. Vamos começar então pela teoria geral dos direitos humanos, sempre um bom tema de prova. A VUNESP gosta desse tópico. E o que que nos chama a atenção aqui? Até caiu na última prova uma pergunta, uma questão que é simples, desde que você conhecesse essa diferença básica de conceitos entre direitos humanos e direitos fundamentais. O que que nós precisamos ter em mente? Apesar de sabermos que na prática estamos falando de um mesmo conjunto de direitos, que são direitos inerentes às pessoas, o nome dado a esse conjunto de direitos vai variar conforme o local onde estejam previstos. Então, aqueles direitos previstos em documentos internacionais, nós chamamos de direitos humanos. E lembrem-se que os direitos humanos têm uma abrangência maior em termos territoriais do que os direitos fundamentais. Porque, vamos pensar aqui, um tratado da ONU, por exemplo, ele se aplica no território de 170 países que ratificaram aquele tratado, não é? Então, os direitos ali previstos valem no território de 170 países, aqui no meu exemplo. Enquanto um direito fundamental previsto na Constituição brasileira só vale em território brasileiro. Um direito fundamental previsto na Constituição portuguesa só vale no território de Portugal. Então, enquanto os direitos humanos estão previstos em documentos internacionais, os direitos fundamentais estão consagrados na Constituição de cada estado, e não só na Constituição brasileira, como fez a pegadinha a VUNESP na prova passada. Cuidado com isso, tá? Então, em âmbito interno, direitos fundamentais. Em âmbito internacional, direitos humanos. Com essa simples distinção, já dava para acertar uma questão na prova passada. Outro ponto que eu considero relevante chamar a atenção de vocês. Quando forem estudar, revisar direitos humanos, desliguem a chave do direito constitucional. Porque o direito constitucional é regido por uma lógica diferente aqui dos direitos humanos. Lá em direito constitucional, nós nos preocupamos com a hierarquia das normas. O direito constitucional é regido por um princípio de hierarquia. A Constituição está no topo da pirâmide normativa, não é isso? Aqui em direitos humanos, não. Nossa preocupação é diferente. Se tivermos que resolver um conflito, uma eventual colisão, nós vamos buscar a norma mais protetiva, mais favorável. Por quê? O princípio regente da matéria é o princípio pro homine ou pro persona. É ele que deve orientá-los na resolução de todas as questões de direitos humanos. Tenham sempre em mente o grande objetivo aqui da nossa matéria, que é a prevalência da norma mais protetiva, mais favorável, não importa a hierarquia, certo? Que a VUNESP cobrou aqui na última prova da magistratura? Assinale a alternativa correta e mais adequada no que toca à distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais positivados. Letra A. Os direitos humanos são exclusivamente aqueles indicados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. Já temos aqui um problema. Não são exclusivamente previstos nesse texto, são previstos em documentos internacionais de uma forma geral. Direitos fundamentais são aqueles apontados nas constituições federais. Essa última frase está correta, mas a primeira errada. Letra B. Direitos humanos são os positivados em tratados e convenções internacionais, ok, não só em tratados e convenções, também em resoluções, declarações. Cuidado com isso, porque a própria questão nos dá um exemplo de documento que não é um tratado nem uma convenção, que é a DUDH.
E os direitos fundamentais são os positivados exclusivamente na Constituição Federal do Brasil? Não, né, gente? Nas constituições dos países, como está aqui na letra A. Letra C, direitos humanos são direitos ligados à liberdade e à igualdade, ok, em geral positivados no plano internacional. Trata-se de direitos universais inalienáveis de que as pessoas não podem voluntariamente dispor. Correto? E a banca ainda trouxe características aqui, ó, universalidade, inalienabilidade, indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos direitos humanos. Direitos fundamentais são os direitos humanos positivados nas constituições federais dos países. O que os difere é o plano em que estão previstos. Perfeito. Tem uma, a meu ver, uma impropriedade técnica aqui, porque melhor seria dizer são os direitos positivados, não os direitos humanos positivados. Porque direitos humanos são uma coisa, direitos fundamentais são outras, são outra. Mas nós já sabemos que quando você está resolvendo uma prova objetiva, você analisa a questão, se ela pede a correta, você vai na mais correta que está disponível, não é? E as outras todas têm um erro muito claro. Então, correta a alternativa C, por mais que não seja perfeita em termos técnicos. Letra D. Direitos humanos são os previstos na DUDH e na Convenção da Corte. Tudo errado. Já vimos que não é em um documento específico e nem existe Convenção da Corte, não é? Direitos fundamentais são os previstos na Constituição Federal do Brasil, também errado, não é na Constituição do Brasil, é nas constituições dos países, de uma forma geral. Claro que a questão pode dizer que direitos fundamentais no Brasil são aqueles previstos na Constituição brasileira, mas não de uma forma genérica. Os direitos fundamentais não se reduzem aos que estão na Constituição brasileira, por óbvio, não é? Então, correta, letra C, essa foi uma questão da prova passada. Vejam que uma questão tranquila, desde que você conhecesse esses conceitos e fizesse uma boa interpretação da questão, não é? Ressaltei aqui características importantes que a banca gosta de perguntar sobre características em outros concursos. VUNESP sempre traz características dos direitos humanos. Universalidade, se aplicam a todas as pessoas, independentemente de qualquer requisito, e não pode haver nenhum tipo de discriminação. Lembrando, inclusive, que a pessoa não precisa ter um vínculo jurídico político com o Estado para ter a proteção dos seus direitos, já que eles são transnacionais, eles independem desse vínculo da nacionalidade. Indivisibilidade, todos os nossos direitos merecem a mesma proteção jurídica, não existe hierarquia entre as gerações ou dimensões, e essa divisão só é feita para fins meramente didáticos, porque os direitos humanos formam um todo indivisível. Uma geração não se concretiza sem a outra. Indisponibilidade. Não podemos abrir mão, renunciar para sempre aos nossos direitos, porque eles são indisponíveis, são irrenunciáveis. Imprescritibilidade. Não há a previsão de um prazo de validade para os nossos direitos, eles são imprescritíveis. Centralidade, ocupa uma posição de destaque no ordenamento, tanto no plano material, pelo seu conteúdo, quanto no plano formal, pela superioridade hierárquica dessas normas, não é? Historicidade, não surgiram todos de uma vez, de uma hora para outra. Muito sangue foi derramado até conquistarmos esse conjunto de direitos. Temos aí o claro exemplo das gerações ou dimensões que denotam essa historicidade. Inexauribilidade, o nosso rol de direitos é meramente exemplificativo, é um rol não taxativo que vai crescendo à medida que a sociedade evolui, surgem novas necessidades, novas demandas sociais, não é? Os direitos acompanham essa evolução da sociedade. Então, são aspectos importantes aqui da nossa teoria geral dos direitos humanos. Muitas vezes as bancas também perguntam, a banca, me perdoe, pergunta sobre as gerações ou dimensões, junto com outros aspectos, né? Não acho que eles fariam simplesmente uma questão só sobre gerações para vocês, mas lembrem-se que também é um tema que costuma cair.
Outro tópico do edital de vocês, muito importante: incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. E quando nós falamos em tratados, importante revisitarmos aqui conceito de tratado, que está lá na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que é o nosso Tratado dos Tratados. E segundo a Convenção, tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Então, aqui em direitos humanos, pouco importa se chama carta, pacto, convenção, é um tratado, né, na sua acepção geral. Nenhum país pode ser obrigado a ratificar um tratado. Então, nós seguimos uma lógica no cenário internacional de respeito à soberania. O país, ele decide se ele quiser ratificar o tratado, né? Então há um consenso, ninguém pode obrigá-lo a ratificar, mas a partir do momento que ele ratifica, ele é obrigado a cumprir aquele tratado, pelo princípio da boa-fé. E na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, há uma previsão muito importante que impede que os países utilizem as suas previsões de direito interno, o seu próprio ordenamento jurídico, para descumprir as suas obrigações internacionais. Prevê o artigo 27 da Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Isso seria uma postura contraditória, seria um venire contra factum próprio, que em direito internacional os autores, a exemplo do Antônio Augusto Cansado Trindade, chamaram de princípio do estoppel. Então, não se admite que um Estado alegue os seus dispositivos de direito interno para descumprir as suas obrigações internacionais. O que ele deve fazer? Ele deve adequar o seu ordenamento jurídico interno para conseguir cumprir essas obrigações, porque ninguém o obrigou a ratificar o tratado, mas se ratificou, tem que cumprir, certo? O que nós temos na Constituição sobre incorporação de tratados? Apenas dois dispositivos sobre o procedimento. Lá no artigo 84, inciso 8º, aparece como uma atribuição, uma competência privativa do presidente da República celebrar tratados internacionais. E a participação do presidente vai acontecer em dois momentos: na assinatura, que é a primeira fase, depois lá no final, na ratificação e promulgação do decreto executivo. E lá no artigo 49, inciso 1º, está prevista a competência exclusiva do Congresso Nacional para referendar, não é, para ratificar os tratados internacionais que são celebrados pelo presidente da República. Ou seja, o Congresso tem que concordar com eles se esses tratados geram compromissos gravosos para a República. E, gente, todos os tratados que tragam qualquer tipo de obrigação geram compromissos gravosos para a República, que é o que acontece com os tratados de direitos humanos. Então, nós vamos ver que existem 4 fases, segundo a jurisprudência do Supremo, nesse processo de incorporação dos tratados internacionais. Uma primeira fase, na qual participa o Poder Executivo, onde nós temos negociação, conclusão e assinatura do texto. Assinado o texto, o presidente envia por mensagem ao Congresso Nacional para que o Congresso avalie o texto. Vem junto uma justificativa explicando por que ele considera relevante para o país ratificar aquele tratado. Se o Congresso Nacional concordar, ele vai promulgar um decreto legislativo. Se o Congresso não concordar, o processo morre ali. Importante, a assinatura do presidente ou a promulgação do decreto legislativo pelo Congresso ainda não nos vinculam na comunidade internacional. A assinatura é um aceite precário e provisório, significa que temos interesse na ratificação. O decreto legislativo significa que o legislativo concordou. Mas o que nos vincula no cenário internacional? É a ratificação desse tratado pelo presidente da República. Assinatura é aceite precário e provisório. Ratificação é o aceite definitivo. Isso deveria bastar, não é? Mas aí o Supremo disse o seguinte:
Não basta para que seja exigível internamente o tratado a ratificação. Também exige a promulgação do decreto presidencial, por isso que a gente diz que são quatro fases. Além da ratificação, segundo o Supremo, o presidente tem que promulgar um decreto presidencial, né? O decreto de promulgação do tratado, para dar publicidade. Aí sim, ele será exigível também internamente, tá? São as nossas quatro fases. Em provas objetivas, nós vamos com o Supremo. Toda a doutrina critica a exigência dessa quarta fase, mas a gente vai conforme a jurisprudência do Supremo. Então, nós vamos dizer, já que se exige a participação do Executivo e do Legislativo, que a incorporação de tratados é um ato complexo. Há aqui a teoria da junção das vontades do Executivo e do Legislativo. E eu vou precisar dessa junção de vontades, tanto na hora de incorporar o tratado, visão tradicional, quanto na hora de denunciar o tratado. Isso aqui é novidade, porque até então, por um costume que ninguém sabe explicar muito bem de onde vem, o presidente da República tinha o poder de denunciar sozinho tratados internacionais do Brasil. Até que recentemente o STF decidiu que o presidente não pode mais denunciar sozinho um tratado internacional. Gente, isso daqui foi muito pouco explorado em prova. Estou apostando em uma questão que envolva isso, tá? A denúncia. Então, o Supremo fixou a seguinte tese: a denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, não prescinde, ou seja, não dispensa da sua aprovação pelo Congresso. Então, precisa da junção de vontades positiva na hora de incorporar e negativa na hora de denunciar. Isso em razão do paralelismo das formas. E mesmo se houver aprovação pelo Congresso, se a denúncia representar violação ao princípio de proibição do retrocesso, poderá haver controle judicial dessa denúncia. Foi o que nos disse o Supremo Tribunal Federal, tá? Repito, isso daqui foi muito pouco cobrado em provas até então. Se nós pensarmos na posição que esses tratados ocupam no nosso ordenamento, o Supremo adota a tese do duplo estatuto. Existem dois caminhos possíveis para esses tratados. Ou eles são aprovados pelo parágrafo terceiro do artigo 5º e conseguem status de emenda, ou se são anteriores à emenda 45 de 2004, ou se posteriores, se não alcançarem esse quórum, eles serão normas supralegais. Então, os tratados de direitos humanos ou têm status de emenda ou serão normas supralegais. Tese do duplo estatuto é adotada pelo Supremo. A doutrina pensa diferente e em provas você só responderá conforme a doutrina se a questão pedir expressamente, senão a gente vai com o Supremo, duplo estatuto. A doutrina diz que os tratados de direitos humanos são todos materialmente constitucionais. Se eles tiverem status de emenda, eles são materialmente e também formalmente constitucionais, tá? Essa é a diferença. O que costuma cair em provas? Duplo estatuto, que é a visão do Supremo. Controle de convencionalidade já caiu na última prova. Eu até vou deixar aqui o resuminho para vocês, mas eu não vou aprofundar em controle porque eu não acho que eles vão repetir essa temática. Mas vai que resolvem cobrar, né? É sempre um tema interessante. Quero que vocês leiam aqui, por favor, esse resuminho e eu vou resolver com vocês a questão da última prova, só para passarmos por esse tópico, mas eu penso que eles vão abordar temas diferentes nessa nossa prova. Esperamos aí duas questões de direitos humanos, mas vimos que também caiu direitos humanos lá na parte de humanística, né? Então, duas, três questões, se considerarmos isso. Há uma tendência das bancas de aumentar o número de questões em direitos humanos, como aconteceu aí recentemente em algumas provas, mas aqui em São Paulo, eu acho que eles devem manter isso, duas em direitos humanos e uma que traga alguma temática de direitos humanos, mas lá dentro de formação humanística. O que eles cobraram na última prova? Então, sobre a teoria do controle de convencionalidade, é incorreto afirmar. VUNESP adora cobrar a incorreta.
Quando é assim, para tudo. Lembra para o seu cérebro que você está buscando a errada, né? Grifa aí o incorreto. Letra A. O Brasil integra o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos da ONU e é parte do Sistema Interamericano, tendo ratificado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 92 e reconhecido a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998. Perfeito. Certinha a letra A. Letra B. A teoria do controle de convencionalidade pode ser considerada como produto da atividade jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que apresentou o entendimento de que o Poder Judiciário deve exercer controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas, que aplicam nos casos concretos, e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Perfeito. É um dever do Judiciário e nem só do Judiciário. Todos aqueles que trabalham com a administração da justiça, segundo a Corte Interamericana, devem realizar controle de convencionalidade. Então, vocês já vão entrar sabendo que devem realizar controle. Para isso, tem que estudar direitos humanos para conhecer os documentos internacionais, não é? Letra C. Os magistrados, quando forem realizar a análise da legislação aplicável ao caso concreto, devem efetuar também o controle de convencionalidade de tal norma nacional aplicável, considerando que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos devem ser obedecidos. E havendo divergência entre a legislação nacional ordinária e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve prevalecer a regra prevista em mencionada convenção. A banca considerou essa letra C como correta. Não concordo e vou dizer por quê, mas esse foi o gabarito, né? Como incorreta, tá? Quando os magistrados Aliás, a banca considerou a letra C como correta. Eu é que a considero como incorreta e vou explicar por quê. Eu acho que essa letra C foi mal formulada. Letra D. Quando os magistrados realizarem a análise do caso concreto, devem efetuar o controle de convencionalidade da legislação ordinária nacional em cotejo com as normas das convenções e tratados internacionais sobre direitos humanos, mas o que deve prevalecer é a aplicação da legislação nacional ordinária relativa aos temas discutidos nas demandas. A banca considerou incorreta a letra D e a C ela considerou correta. O gabarito foi letra D. Por que eu acho que é uma questão mal formulada? Nós fizemos recurso e a banca não quis anular, porque, como nós vimos lá no início, quando há uma colisão, quando o juiz tem que decidir qual é a norma aplicável, ele vai buscar a norma mais protetiva, mais favorável. E eu não sei, a priori, se essa norma é a norma interna ou se é a convenção internacional, não é? Então, achei que foi mal elaborada nesse sentido, porque não interessa aqui hierarquia. Mesmo que seja uma simples lei ordinária, se ela for melhor que a Convenção Americana, seguindo a lógica dos direitos humanos, é ela que deveria prevalecer no controle de convencionalidade. Então, quem formulou a questão não teve esse cuidado técnico. Mas o que eu chamo a atenção de vocês aqui? Nós já sabemos que a banca tende a considerar que deve prevalecer a norma prevista em documento internacional, né? Então, mesmo que ali na hora você perceba que a questão não está bem elaborada, que há uma atecnia naquela questão, você vai nessa linha, certo? Então, eu gosto de mostrar, porque nas provas nós sabemos que as questões nem sempre são perfeitas e nós não queremos brigar com a banca, então, só para vocês verem um exemplo de uma questão, a meu ver, muito mal elaborada e qual foi o posicionamento da banca. E eles não anularam essa questão, tá? Sobre estrutura normativa, o que é importante ter em mente? Nós temos um sistema global universal onusiano, que gira em torno da ONU, e os sistemas regionais de proteção, que são o europeu, o americano e o africano, e uma ideia de criação de um sistema árabe e de um asiático. Nos interessa o sistema regional americano, não é? E eu quero passar aqui com vocês como é que surgiu esse sistema regional americano. Foi criado aqui nas Américas
uma organização, a OEA, através da Carta da OEA em 1948, uma Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, também em 1948, e esse texto vem aparecendo com mais frequência em provas, a VUNESP já cobrou, já caiu no Enem, então chama atenção para essa declaração. E como declaração não tem a mesma força jurídica de tratado, o que que eles fizeram? Criaram o principal tratado aqui das Américas, Convenção Americana de Direitos Humanos, carinhosamente chamada de Pacto de San José da Costa Rica. Esse tratado foi adotado em 69, entrou em vigor em 78, mas nessa época aqui no Brasil tínhamos um regime ditatorial, não era propício à incorporação. O Brasil só ratifica e promulga essa convenção em 1992, depois da Constituição de 88. E lembrando que, apesar do Brasil ter promulgado a convenção em 92, ele só vai aceitar a jurisprudência obrigatória da Corte em 1998. Isso também cai muito em provas. E essa convenção, além de trazer a previsão de vários direitos, leitura obrigatória. Professor, eu preciso escolher ler um documento de direitos humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? VUNESP cobra muito texto literal, se eles quiserem trazer uma questão de tratados, grande chance de ser Convenção Americana. E aí vocês vão ler todos os direitos que estão lá. E temos dois órgãos que são responsáveis pelo monitoramento desse tratado, que são a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Trouxe aqui informações gerais para vocês se lembrarem desses órgãos, a Comissão Interamericana, que atua como um órgão da OEA e como órgão de monitoramento da Convenção Americana, por isso ela tem uma atuação bifronte em duas frentes. São 7 membros, são os comissionários. Eles têm um mandato de 4 anos, podem ser reeleitos uma vez. Já tivemos lá vários brasileiros, como a Flávia Piovesan. Essa comissão recebe petições individuais em caso de violações de direitos previstos na Convenção Americana. Essas petições podem ser apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos ou ONGs, organizações não governamentais. Então, essa legitimidade costuma aparecer em provas. Temos casos relevantes contra o Brasil na comissão, o famoso caso Maria da Penha. Quem não sabe direitos humanos diz que foi a corte que condenou o Brasil. Não foi. Esse caso foi resolvido no âmbito da comissão e resultou na criação da Lei Maria da Penha, como uma das medidas propostas pela comissão. E um caso que envolve o estado de São Paulo, que é o caso Simone André Diniz, quando o Brasil foi responsabilizado pela comissão por racismo institucional. E agora nós tivemos um caso muito parecido que foi o Brasil foi condenado na corte, que foi o caso da Neuza Santos e Ana Ferreira Gomes, também por racismo institucional. Situações muito parecidas, elas sofreram discriminação ao procurarem emprego e o Brasil foi responsabilizado na comissão, no caso Simone André Diniz, e condenado na corte, no caso Neuza Santos e Ana Ferreira Gomes. Então, é um tema que eu considero relevante para a prova de vocês. Se tivermos grave violação de direitos humanos em uma situação urgente com risco de dano irreparável, a comissão pode determinar medidas cautelares aos países, tá? Já a Corte Interamericana, que foi criada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, a comissão não, a comissão já existia, só teve funções ampliadas pela convenção. A corte tem 7 juízes, o mandato um pouco mais longo, de 6 anos, podem ser reeleitos por um mandato, e apenas os estados e a Comissão Interamericana podem acionar a corte. Indivíduos não têm acesso à Corte Interamericana. Repita comigo: indivíduos não têm acesso à Corte Interamericana. Depois que o caso chegar à corte, sendo levado pela comissão, os indivíduos, os familiares, né, vítimas, familiares, poderão participar ativamente do processo, mas eles nunca terão legitimidade para apresentar aquele caso à corte. Cuidado com essa pegadinha em provas.
A Corte tem competência contenciosa e consultiva, são as famosas opiniões consultivas na sua função consultiva. Não cabe recurso contra as decisões da Corte, são definitivas e inapeláveis. Só resta ao país cumprir, não é? E coloquei aqui casos de destaque contra o Brasil, que são casos que se destacam por envolver o estado de São Paulo e pela temática. O caso Ayrton Honorato e outros, Operação Castelinho, foi uma condenação sofrida pelo Brasil em 2023 por violência policial em São Paulo. E o caso Neuza dos Santos e Gisele Ana Ferreira, condenação em 2025 por racismo institucional, por discriminação racial, como vimos, né, a exemplo do que aconteceu lá na comissão no caso Simone André Diniz. Então, não acho que seja o perfil da VUNESP cobrar nessa prova jurisprudência da corte. Surpreenderia muito. Mas, professor, eu gostaria de olhar algum caso de destaque. Dê uma olhada nesses dois que podem interessar a banca. E destaquei como eles cobraram na última prova uma questão temática sobre o direito das crianças, se eles quiserem seguir essa linha, destaquei aqui dois temas que estão em direitos humanos e também estão em formação humanística, que é o tema da discriminação racial e da proteção das mulheres, a questão do gênero. Sobre discriminação racial, quero destacar a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que é de 2013, mas o Brasil promulgou em 2022 com status de emenda constitucional. Essa convenção foi promulgada com status de emenda constitucional e ela traz muitos conceitos interessantes que poderiam facilmente ser transformados em uma questão. Então, ela traz o conceito de discriminação racial indireta, discriminação múltipla ou agravada. Tudo isso pode virar questão de prova, não é? Inclusive, a banca pode pedir para vocês diferenciarem discriminação múltipla ou agravada de interseccionalidade, porque na visão da Corte Interamericana são conceitos diferentes. A discriminação múltipla ou agravada ocorre quando há incidência de diversos fatores de discriminação em um mesmo caso. A interseccionalidade ocorre quando, além dessa incidência de vários fatores, há um resultado muito grave para aquela pessoa. Então, a interseccionalidade é uma espécie mais grave de discriminação múltipla ou agravada. Na visão da corte, não são conceitos sinônimos. E é isso que as bancas têm explorado. Estudem também as espécies de racismo, racismo religioso, né? A ideia de um racismo tradicional, que nós já conhecemos, mas também racismo estrutural, institucional, religioso, ambiental, que estão na própria legislação brasileira. Temos autores que trazem um pouco dessa diferenciação, como o Adilson Moreira, o Silvio de Almeida. As bancas têm explorado esses conceitos. E um tema, gente, que ainda não apareceu em provas e é super interessante, combina a jurisprudência da Corte com a do Supremo, que é o perfilamento racial. Tanto a Corte quanto o Supremo já se posicionaram contra o perfilamento racial, então ele é inconstitucional e é inconvencional. E disse o Supremo que a abordagem policial e a busca pessoal motivadas por raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física são ilegais, violam a Constituição e violam as normas protetivas de direitos humanos. Então, essa é uma temática importante. E sobre os direitos das mulheres, o que nós temos em termos de documentos? Temos uma convenção da ONU, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A sigla dela em inglês é CEDAW, aparece com frequência essa sigla também em provas. Ela é de 79, o Brasil incorporou o texto em 1984, com algumas reservas. Depois, em 94, ele retira essas reservas, porque antes da Constituição de 88 existiam alguns tratamentos diferenciados, né? Essa convenção tem um protocolo facultativo que permite que as mulheres apresentem petições individuais em caso de violação dos seus direitos
perante o comitê dessa convenção lá na ONU. Esse protocolo o Brasil incorpora em 2002 e já tivemos um caso contra o Brasil na ONU. Seria uma excelente questão de prova, é o caso Aline Pimentel. Eu falo sobre ele lá no meu canal do Telegram. Quem quiser dar uma olhadinha, fiz um resuminho lá para vocês. Então, isso é o que nós temos de tratados e temos um documento também, que é a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, no âmbito do sistema global. Aqui nas Américas, nós temos um documento que é muito focado no combate à violência contra a mulher, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994. O Brasil incorpora em 96. Essa convenção é conhecida como Convenção de Belém do Pará. E quando o Brasil o, teve o seu caso, né, contra Maria da Penha, analisado pela comissão, a comissão considerou que ele violou a Convenção Americana e também essa Convenção de Belém do Pará, ao não dar a solução devida para o caso da Maria da Penha. Então, foi a partir desse caso que nós tivemos o surgimento da Lei Maria da Penha. A Corte Interamericana tem uma preocupação muito grande com a punição, uma punição mais severa dos estados para essa violência contra a mulher. Então, a corte começou a falar, lá no caso Campo Algodoeiro, Campo Algodoneiro, contra o México, que deveria existir um crime mais grave, né, que é o feminicídio. Então, ele aqui para nós surge primeiro como uma qualificadora, hoje como um crime autônomo, muito por influência da jurisprudência da corte. E contra o Brasil não é o nosso tema central, mas no caso Márcia Barbosa de Souza, temos uma preocupação ali com essa questão do feminicídio, a discriminação contra a mulher, o estereótipo que deve ser evitado, né? Principalmente no processo penal. A corte chama muita atenção para isso. O Brasil deve preparar as pessoas para que não haja essa revitimização no julgamento desses casos, né? Há que se ter um cuidado especial aí. Então, essa é a normativa internacional que nós temos em termos de proteção dos direitos das mulheres. Então, são dois temas aí envolvendo minorias e vulneráveis que, se a banca quiser seguir com esse modelo de cobrar algum tema específico, acho dois temas super relevantes e que podem aparecer na nossa prova, tá? Então, o nosso tempo é curtinho, mas queria deixar aqui para vocês essas apostas, orientações. Espero ter acertado e aguardo notícias. Depois me contem como é que vocês foram. Nós vamos analisar se cabe recurso de alguma questão, tá? Desde já desejo uma excelente prova a todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no Instagram, que eu atendo vocês. Se apresentem e podem enviar dúvidas, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.